outro para fazer a leitura e um para dizer para Jesus que a gente acabou o trabalho de hoje. Joia, obrigada. Quem quer fazer a oração inicial? Não. Você faz? Inicial? Ok. Marcelo, faz a final. Ok? Vamos lá? Por favor. Wagner, a leitura, por favor. Sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus. Apóstolo João 13:17, do livro Caminho, Verdade e Vida. Escrito Manuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Lição 49. Saber e fazer. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos e a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a missão do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Como a gente está um pouquinho atrasado, eu vou pedir só para o Wagner comentar. Fala, Wagner. Então, eu entendo pelo texto que não adianta nada ter só conhecimentos, saber as escrituras, o que eu deveria fazer para ter um crescimento, né, do espírito. Só saber, só ler, não adianta nada. Só conhecimento teórico não adianta nada. Se eu não praticar, se eu não fizer as ações pedidas, se eu não ajudar o próximo, se eu não fizer minhas ações diárias, de repente eu fazendo sem ler vou ter mais benefício do que quem tem todas as leituras e não faz nada. Então a ação é o que é mais pedido. Uhum. É isso que ele sempre pediu. Vamos lá, vamos repassar o texto. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17, disse: Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier,
vai comentar essa passagem no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 49, com o título Saber e Fazer. Diz Emmanuel: entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. É isso que normalmente a gente faz na vida. A gente sabe o que é certo, mas bate uma preguiça, bate uma lesmeira e você não faz o que é certo. Você faz aquilo que você sabe que está errado, mas você fala, não, depois eu conserto. A gente tem essa tendência natural. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Viu que ele graduou, né? Ele veio, todos possuem serventuários, aqueles que servem. Crentes, aqueles que só acreditam, mas saem da porta para fora e não fazem nada. Propagandistas, fazem uma propaganda, olha, ali tem um centro fantástico, mas não muda a sua forma de ser com base naquilo que ele aprende dentro do centro. Mas os apóstolos, o que é o apóstolo? O apóstolo é aquele que conviveu, aprendeu, se transformou, e ele passa a ser o cartão postal da casa. Como os apóstolos de Jesus. Eles passaram a ser o cartão postal do cristianismo. E eles passaram a representar o Cristo na Terra. Por quê? Porque eles vivenciavam 24 horas por dia os ensinamentos do Mestre. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Esse erro você vai encontrar em qualquer casa, em qualquer grupo, nós somos humanos, né? Às vezes você convive com uma pessoa que questiona algumas coisas da casa e você marginaliza a pessoa porque você acha que a pessoa está errada. E, de repente, ela não dá. Ela está vindo de fora e está tendo uma visão, está tendo um espírito crítico correto. Então, toda vez que alguém fala alguma coisa, você tem que parar para ver se aquilo é verdade ou não. Como é que o Jesus falava para a gente? Reconheça a árvore pelos frutos. Tá? Então, você vai analisar a pessoa que está falando, a conduta que está falando, e o que ela está falando se encaixa ou se não encaixa na casa. Quantas vezes entra pessoal novo e fala, pô, mas não era melhor fazer assim? Vamos tentar. Vamos tentar para ver se não melhora, se não fica mais fácil o funcionamento da casa. Você não pode simplesmente marginalizar. Você não, a grande lição do Espiritismo, né? Ele não é estático. Ele está em constante transformação. Porque a espiritualidade está evoluindo, nós estamos evoluindo, tudo está em evolução. Então, a gente não pode engessar o Espiritismo. A gente tem que deixar que ele evolua e nós temos que evoluir junto. Então, não pode cristalizar a ideia. Nós já lemos uma lição anterior aqui do Emmanuel, que ele falava na cristalização de ideias. Não pode cristalizar. Esse é o pior erro que uma casa pode fazer, que nós, como pessoas, nós podemos fazer. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Como diz o nosso presidente, arregaça a manga, cria calo nas mãos e põe o Evangelho nas tuas mãos. Põe o Evangelho em tudo o que você fizer. Você vai ter momentos de mau humor, você vai ter momentos de ira? Vai. Vai ter momentos que vai dar tudo errado? Vai. Mas tenha certeza que, à medida, a partir do momento que você quer acertar e que você quer seguir o Cristo, que você quer seguir as palavras de Jesus, irmãos de luz vão ficar perto de você e vão te ajudar. Você nunca vai estar sozinho nessa briga. Tá bom? Obrigada. A aula hoje é da Suzy, primeira vez que ela vai dar aula, tá? Excelente essa menina, ela só tem um problema, ela é tímida, mas é tranquila, sabe pra caramba. Espera aí, deixa eu passar esse troço. Aqui é assim, né? Assim? Você muda os slides, Sônia? Não muito rápido, que eu sou lenta.
Vamos tentar. Cadê minha apostila? Boa noite. Meu nome é Suzy. Boa noite, pessoal de Peruíbe, como diz a Sônia, pessoal do Butantã. Hoje o tema da nossa aula é os profetas, a chegada de Jesus e sua infância. Tá? É uma aula extensa e, devido ao atraso, vamos tentar passar rapidinho. Os textos estão bem claros, de fácil entendimento. Então, vamos começar. Aqui nós vemos, né, o Deus cósmico ali no meio, né? E Jesus, ele veio de um reino do bem para o nosso mundo de provas e expiações, né? Para a nossa evolução, para ensinarmos como viver neste mundo. E aí mostra a solidariedade entre os mundos. Começamos aqui, ó, na partida dos espíritos como um princípio inteligente, né? Veio o mundo primitivo, tudo criado por Deus, né? Deus Supremo. No mundo primitivo, a conquista material, primeiras reencarnações da alma humana, mineral, vegetal e animal, que já foi falado sobre isso em uma outra aula. Depois vem o mundo de provas e expiações, que é o mundo que a gente está, né? Consciência como ser espiritual, predomínio do mal, início da conquista de alguns valores morais e a reforma íntima, né? Depois o equilíbrio entre o bem e o mal. Aí nós estamos a caminho do mundo de regeneração, onde as almas mais habilitadas para conquistas de novos valores morais. Então não são todos que terão esse privilégio, né? Só aqueles realmente que têm o equilíbrio entre o bem e o mal e que quer melhorar. E o mundo feliz, o mundo de celeste ou divino, espíritos puros, conquistas da angelitude, é da onde Jesus veio, né? Ele passou por um processo imenso para chegar onde nós estamos, para nos ensinar. E agora, vamos ver o que nós faremos, né? Próximo. Aqui é a escala espírita, né? Ela é composta de 3 ordens e 10 classes. Claro que nós estamos na terceira ordem, onde a maioria, né? Espíritos imperfeitos caracterizam pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal. O orgulho, o egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequência têm intuição de Deus, mas não o compreende. O seu caráter revela a sua linguagem, mau pensamento. Nessa terceira ordem consta a 6ª, 7ª, 8ª e 9ª classe, né? Impuros, levianos, pseudo-sábios, os neutros e os batedores e perturbadores. Eu comecei de baixo para cima porque nós estamos inclusos aqui, né? A segunda ordem são os bons espíritos, predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Nessa ordem está a 2ª, 3ª e 4ª, 5ª classe, que são os benevolentes, os sábios de sabedoria e os superiores. E a primeira ordem é aqueles que alcançaram o grau supremo da perfeição, que são os puros mesmos, né? É bem a minoria. Segue. Então, aqui é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 14. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, que é o João Batista, né? Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, o verbo é a palavra que se fez carne, né? A palavra de Deus, surgiu, onde apareceu Jesus, né? Que ele já existia antes até. Sempre existiu, né? Os profetas. Profeta, do grego profetes, né? Pessoa que fala em lugar de outra como intérprete. Pessoa que prediz o futuro, né? Eles possuíam dons extraordinários. Dos profetas eram exigidos presságios de acontecimentos futuros, parte importante de suas tarefas tidas como sinais incontestáveis de serem representantes de Deus. Tinham que abordar acontecimentos atuais e passados e, simultaneamente, instruir o povo nos caminhos de Deus. Então, os profetas traziam, né, as mensagens de Deus desde o passado, tudo que ele queria para a sua criação, né, que somos nós. O primeiro profeta de que se tem notícia nas escrituras hebraicas é o próprio Abraão. Fundador, de Gênesis, capítulo 20, versículo 7, fundador da tribo de Israel. Ele foi o fundador do monoteísmo dos hebreus, né? O Abraão. De toda a longa tradição do profetismo hebraico, em que se manteve inalterável o denominador comum da defesa de Javé e de sua ética, pelo menos 21 profetas se tornaram conhecidos. Dizem que haviam mais, mas que se perderam. Na primeira fase monárquica dos hebreus, os profetas foram Samuel, Elias, Eliseu e Natã. No século 7 a.C., Amós, Oséias, Isaías, Miqueias. No século 7 também a.C., Sofonias, Naum e Rabacuque. No século 6, Jeremias, Ezequiel e o segundo Isaías. E no século 5 e 4 a.C., Ageu, Abdias, Zacarias, Malaquias, Joel, Jonas e Daniel. Então, tiveram vários profetas. Lembra do que a gente viu no ano passado, né? Os profetas, eles não escreveram seus livros. Quem escreveu os livros foram os discípulos deles, anos depois da morte deles. Tá? E começa, a espiritualidade informa a gente que Jesus levou 2.000 anos para chegar ao planeta. Percebe que as profecias começam em torno de 1.000 anos antes de Cristo? Tá? Uhum. Aí aqui vai aparecer os profetas na Catedral da Sé, né? E os profetas de Aleijadinho. Olha lá. Isaías, que foi um grande profeta, né? No capítulo 61, versículo de 1 a 3, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, que é a friccionar com óleo, né? Para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Então essa aí é uma professora do profeta Isaías. Jesus é expulso da sinagoga de Nazaré. Porque ele leu esta passagem de Isaías. Aí ele fecha a passagem e fala: aqui se encerra esse livro, daqui para frente é a boa nova. Aí a perseguição dele quando ele é expulso de Nazaré. Ele fala aqui, né? Lucas capítulo 4, versículo 28 e seguintes, né? E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler.
E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. De sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E, levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então, eles ficaram revoltados com... Porque Jesus já incomodava Roma, já incomodava o imperador naquela época. Tá? Pelo pouco que ele já tinha feito, ele já incomodava as pessoas. Então, o que ele fez? Onde ele ia, sempre tinha pessoal mandado pelo governo de Roma para espionar o que ele estava fazendo, o que ele estava falando. Então, essa revolta era exatamente as pessoas que estavam fiscalizando. Que estava a favor, infiltrados. Isso, ficavam infiltrados e ficavam fiscalizando o que Jesus fazia. E aí eles tentam expulsar Jesus, eles queriam jogar Jesus do cume de um monte. Mas aí os espíritos conseguem protegê-lo e ele sai como se ninguém percebesse e todo o pessoal passou. Ele e seus discípulos saíram de Nazaré, tranquilamente. Fala. Eu acho que é interessante a gente observar essa palavra edificada, né? Como é que ele vai se retirar dali se algo muito maior já foi edificado? Né? Exatamente, por isso que ele conseguiu se retirar dali. Porque ele era muito maior. Ele era muito maior, muito maior. Uma das profecias dizia que quem lhe viu nascer não ia reconhecê-lo. E estava aqui. Tá? Onde ele morava, não ia reconhecê-lo. Aí ele é expulso de Nazaré pelas pessoas que moravam. Então, próximo. Os profetas que previram a chegada de Jesus. Hã? No conteúdo da Bíblia ou Antigo Testamento, mesmo que não estejam claramente classificados como profetas, há inúmeras passagens que caracterizam a mediunidade de profecia. Temos profecias que ajudam na condução do povo, e com relação à vinda de Jesus. Na Bíblia, podemos dividir os profetas em maiores e menores, de acordo com a extensão de seus escritos. Não é maior e menor porque um era melhor que o outro, em si pela quantidade do que eles deixaram escrito. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas os menores são 12. Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, algumas características, né, A mediunidade era muito conhecida entre os antigos judeus. Então, já era uma coisa que acontecia há muito tempo. Chamavam os médios de videntes.
consultavam os médiuns sobre os mais diferentes assuntos. Davam presentes aos médiuns, né, recebiam dos médiuns instruções religiosas e informações materiais, tentavam rebaixar a mediunidade à categoria de agências de informações sobre seus interesses imediatos. Então, cada um procurava, né, de acordo com o seu interesse. Os médiuns superiores tratavam de assuntos elevados e da alta administração do Estado. O mundo espiritual deferia missões especiais e nem sempre o missionário cumpria fielmente sua tarefa. Aí desviava, né, para outras... aí entra a vaidade. Os desvios da missão ocasionavam a perda do missionário, que era substituído por outro. Então, se ele se desviava o caminho, ele era substituído, como Saul foi substituído por Davi. O povo acreditava nas mensagens dos videntes para o bem e para o mal. Para mostrar a preparação para o encarne de Jesus, destacamos as seguintes profecias. Aí nós vamos ver algumas profecias que preparavam a chegada de Jesus. O Messias, o primogênito da criação, por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provérbio, capítulo 8, versículo 24 a 25. Antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Outeiros é um monte pouco elevado, né? Uma colina. Aí o cumprimento dessa profecia, né? Segundo Paulo, aos Colonenses, capítulo 1, versículo 15, e no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 a 15, capítulo 3, versículo 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, aí deu-se um cumprimento da profecia, né? Outra profecia. O Messias seria descendente de Jacó. Profecia feita em 1300 anos antes de Cristo por Moisés, no livro Números, capítulo 24, versículo 17, e Gênesis, capítulo 28, versículo 14. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro que quebrará as têmporas de Moabe, que é um nome histórico de uma faixa de terra, né, montanhosa. Moabe atualmente é a Jordânia, né, diz. E destruirá todos os filhos de Sete. E o cumprimento em Lucas, né, capítulo 3, versículo 34, Mateus capítulo 1, versículo de 2 a 3. Filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naó. Aí são as gerações, né, são os descendentes, né, que vêm... da onde ele veio. Outra profecia. O Messias descenderia da tribo de Judá. Por Moisés, em Gênesis, capítulo 49, versículo 10, o cetro não arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha Siló, que é o Messias, né? E a ele obedecerão os povos. O cumprimento, Lucas, capítulo 3, versículo 33, e Mateus, capítulo 1, versículo de 2 a 3. Filho de Animadab, filho de Admin, filho de Ani, filho de Esrom, filho de Farés, filho de Judá. Também é da onde ele vem, né? Seria herdeiro do trono de Davi. Profecia feita em 700 anos, outra em 625 a 586 anos e outra em quase 1000 anos antes de Cristo. Isaías, capítulo 9, versículo 7, capítulo 11, versículo de 1 a 5, Samuel, capítulo 7, versículo 13, Jeremias, capítulo 23, versículo 5, Salmos de Davi, capítulo 132, versículo 11. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O cumprimento se deu em Mateus, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 1, versículo 6. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Aí vem as imagens de Abraão. Um mensageiro anunciaria a vinda do Messias. Profecia feita em 800 anos de Cristo. Antes de Cristo, né? Isaías, capítulo 40, versículo 3. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Cumprimento. Em Mateus, capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É João Batista. O messianismo. O messianismo na religião hebraica a crença no caráter salvador e redentor de um personagem que aparecerá no futuro, designado por Messias, palavra que no Antigo Testamento significava inicialmente o ungido em geral. O messianismo implica na vinda ou no retorno de um ser divino enviado por uma divindade que virá libertar a humanidade. Implica na vinda ou no retorno de um ser divino enviado por uma divindade que virá libertar a humanidade. O termo Messias vem do hebraico Mashiach e do grego Christos. Ele é uma entidade com poderes e tarefas que deve mobilizar a favor de um grupo ou de um povo subjugado. Em um sentido mais amplo, usa-se também esta expressão referindo-se a alguém investido de uma missão sagrada, nem sempre com a conotação devida. O conceito de um Messias foi mencionado a primeira vez pelo profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 4, eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Entre os discípulos de Zoroastro, 1750 a 1000 a.C., fundador de uma religião monoteísta na Pérsia, já se encontrasse essa ideia. Então já era uma coisa... Aqui é o Império Romano nos tempos de Cristo, né? Tem alguma coisa importante para falar daí? Tamanho da encrenca? Então vamos ver Israel na época de Jesus. A política em Israel na época de Jesus era sob o jugo do Império Romano. A economia era impostos altos para os publicanos. 3 tipos de impostos, né? Ou 3 impostos anuais. Sociedade, hierarquia política e religiosa. A sociedade em Israel na época de Jesus. Então havia os samaritanos, né, que eram reformistas, provinham de uma cisão anterior do reino. Segundo alguns autores, tinham tendência a aceitar outras religiões e só aceitavam o Pentateuco. Os nazarenos, que faziam voto da perfeita pureza, castidade, abstinência de bebidas alcoólicas e não cortavam o cabelo. Os publicanos, que eram encarregados da cobrança de impostos e eram impuros. Fariseus, interpretavam as escrituras e formavam uma seita. Acreditavam na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Os saduceus, seita fundada por Sadoc, não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição dos mortos. Essênios formavam uma seita fundada 150 anos antes de Cristo, tinham bens em comum, dedicados à agricultura. E os escribas conheciam profundamente a lei mosaica e eram secretários do rei de Judá. O Sinédrio, órgão administrativo para a Judéia e Samaria. A palavra Sinédrio significa conselho. Era esse o nome do Supremo Tribunal dos Judeus em Jerusalém, nos tempos do Novo Testamento. A lei judaica, a Torá, constituía a norma de suas decisões. E a composição era sumo sacerdote e sacerdotes. O Sinédrio era comandado por um presidente que era o sumo sacerdote.
Normalmente, os sumos sacerdotes eram do partido dos saduceus e eram os homens mais poderosos do sinédrio. O sumo sacerdote era também o capitão do templo. Atos capítulo 15, versículo 24 a 26. Os sacerdotes mais próximos do presidente do sinédrio serviam de tesoureiros, controlando os salários dos outros sacerdotes e monitorando a vasta quantia de dinheiro que era arrecadada no templo. Os anciãos. A segunda categoria principal dos membros do sinédrio eram os anciãos. Esses homens representavam a aristocracia sacerdotal e financeira da Judéia. Na Judéia, né? Leigos distintos como José Arimateia, Marcos capítulo 15, versículo 43, dividiam a visão conservadora dos saduceus e davam à Assembleia a diversidade de um parlamento moderno. Os escribas. Os membros mais recentes do sinédrio eram os escribas. A maioria deles eram fariseus. Eles eram advogados profissionais treinados em teologia, direito e filosofia. Eram organizados em grêmios e normalmente seguiam rabinos ou professores célebres. Gamaliel, um escriba famoso do sinédrio, que apareceu no Novo Testamento, Atos capítulo 5, versículo 34, foi o erudito que instruiu o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 22, versículo 3. Aqui está a Palestina nos tempos de Jesus, né? Tem o Decápolis, que é a parte rosa ali, ó. Gadara, Decápolis, Geara. Decápolis é a região de 10 cidades, é isso? Decápolis. Tem a tetrarquia de Filipe, que é onde está a parte laranjinha lá. Tetrarquia de Herodes Antipas, amarelinho. E o domínio do Pôncio Pilatos, que é esse vermelho aqui total. Então, é a Palestina nos tempos de Jesus. Alguma coisa daí? A estrutura do templo. A classe social, então, tinha os pátios dos gentios e o pátio dos israelitas, povo judeu. Depois vocês vão ver a figura. Sexo, havia os pátios das mulheres e o pátio dos homens. E a função, o pátio dos levitas, sacrifício e santuário, onde é um centro, né, um altar do sacrifício, o pátio dos levitas. Os sacerdotes, graus menores. Ué, não apareceu aí? Ah. Não, pode. Não, antes, é ali mesmo. Tá, próximo. Os sacerdotes, graus menores, faziam serviços internos. Os graus maiores, administração civil e religiosa. O sumo sacerdote seria o líder. É o líder, né? Aí vem o templo de Jerusalém, ou o templo de Sião na época de Jesus. Então, ali mostra o pátio dos gentios, né? A sala do templo, a assembleia do sinédrio, escola rabínica, o pináculo do templo. O resto não tem mais, né? Ah, então. A única coisa que sobreviveu é essa parte aqui, da frente, né? Que hoje é o Muro das Lamentações. Antigamente tinha o pátio das mulheres, os homens. Né? Costumes, comércio e profissões. Então, os costumes, né, deles eram circuncidar crianças do sexo masculino no 8º dia após o nascimento. Aos sábados era proibido trabalhar. Comemorar a Páscoa em Jerusalém. Os criminosos sofriam a ação olho por olho, dente por dente, segundo a lei judaica. As mulheres adúlteras eram lapidadas, né, apedrejadas. A flagelação e a crucificação eram formas de punição, segundo os romanos, para com os criminosos. E os sacerdotes mercadejavam com bois, carneiros, pombos, óleos e aromatizantes.
João Batista. Então, João Batista, filho de Zacarias, um sacerdote da Judéia e de Israel, e de Isabel. Isabel era estéril, né, e de idade avançada, prima de Maria. O anjo Gabriel anunciou a chegada de João Batista, mas Zacarias duvidou. E aí, ficando mudo até o dia da circuncisão de seu filho, quando ele disse que seu nome seria João. Ele não acreditou, né? Então ficou mudo até o nascimento do João Batista. O nascimento de Jesus. Jesus nasceu em uma época em que os judeus ansiavam pela libertação do jugo romano, já que viviam sob forte opressão econômica, social e política. Havia uma profunda crise dos valores tradicionais. Por isso, os judeus aguardavam a chegada do Messias, que, como enviado de Deus, deveria liderar uma revolução capaz de expulsar romanos e derrubar a corrupta dinastia herodiana, restaurando o legítimo reino de Israel. Então, eles esperavam um homem que viesse para a luta, para a briga, né? Para matar mesmo, e não uma pessoa que viesse pregar o amor, né, entre os homens. O nascimento de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de 8 a 20. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Maria já sabia tudo o que ia acontecer? Já, né? Após o nascimento de Jesus, Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se,
o adoraram e, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então eles também tiveram, né, uma mensagem. Eram médiuns, é. A infância e juventude de Jesus. A única referência à adolescência de Jesus nos evangelhos ocorre em Lucas, capítulo 2, versículo de 41 a 52. Segundo este evangelista, aos 12 anos, Jesus foi com os pais de Nazaré a Jerusalém para a festa de Pessac, a Páscoa judaica, e lá surpreendeu os doutores do templo pela facilidade com que aprendia a doutrina. Na verdade, ele já sabia tudo, né? Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era ali sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Nossa, falei muito rápido. Tinha que incrementar mais. As principais cidades no tempo de Jesus. Então, lá em cima, lá, Itureia, né? Onde fica Cafarnaum, cidade escolhida por Jesus como primeiro centro de propagação de seus ensinamentos, lá em cima. Nazaré, o povoado onde Jesus cresceu e residiu até o início da sua vida pública. Jerusalém, cidade do templo local, da condenação e da morte de Jesus. E Belém, local do nascimento de Jesus, onde sua família foi recenseada. Palestina na época de Jesus. Agora a Sônia faz as incrementações do conteúdo. Ai, gente, valeu, hein? Próximo eu vou me preparar melhor. Agora solta na calça. Programa ao vivo é isso. Deus, menino. Peraí. Não, deu. E aí? Qual que era a ideia aqui? A gente mostrar para vocês que o pessoal tinha documento de sobra, os que estudavam tinham documento de sobra para saber que alguma coisa estava acontecendo. Tudo foi avisado. Só que a interpretação dos homens, para variar, foi errada. A gente esperava um rei que viesse resolver todos os nossos problemas, mas que problemas? Problemas de perseguição de um imperador maluco, que ficava em Roma, problema de opressão, porque os judeus não eram reconhecidos, eram perseguidos. Então, tudo aquilo que a gente sofria na terra, a gente achava que o Messias vinha para resolver. Era essa a ideia que o pessoal tinha. Ou seja, o que aconteceu? A interpretação das escrituras estava errada. E isso se propagou. Lembra quando a gente viu a história da Bíblia?
que toda a interpretação, a forma como as coisas foram escritas, tudo levava a gente a errar. Mas sempre existia a esperança do quê? Como a gente tem, dentro da gente, a gente tem a percepção do que é certo, do que é errado, a gente poderia ter tido a percepção correta de quem era Jesus, e nós não tivemos. E 2000 anos se passaram e a gente não continua tendo a percepção correta do trabalho que ele veio fazer. Tanto que a gente continua reencarnando num planeta de provas e expiações. Se a gente tivesse reconhecido, provavelmente a gente já estaria trabalhando do lado dele, né, desencarnado, ou já estaria num mundo melhor. Então, a gente também não fez a nossa parte. Então, para isso que a gente está aqui. Começar um processo de reestudar todas essas coisas, pegar todos esses textos de o primeiro capítulo de João, quando ele diz quem era Jesus, quem era o Cristo, né, quem era o grande governador que existia antes do planeta. Quem foi Jesus, o grande médium? Todos os profetas que falaram da chegada desse irmão. Teve uma gravura, eu não sei se vai conseguir voltar. Tenta voltar para trás, tem uma gravura do nascimento de Jesus que é fantástica. Maria está com Jesus para trás. Maria está com Jesus nos braços, só que você tem que mirar esse negocinho aqui, ó. Peraí. Desculpa. Não, você tem que mirar esse trocinho aqui, ó. E é aqui? Não, aqui, para trás é aqui. Vai. Que lembra que ele fala na estrela que guiou os 3 reis magos? Né? Só que... Peraí, mais fácil assim. Não, essa aqui é outra coisa. Essa aqui. Essa aqui. E essa história de F5 eu não sei não. Nessa gravura fica bem claro o que os espíritos explicam para a gente. Não existia, a física comprova hoje que não existia cometa nenhum passando na época que se deu o nascimento de Jesus. No ano que ele provavelmente nasceu, não tinha cometa nenhum. Tá? Não tem, historicamente, nenhum cometa passeando pelo céu. O que acontecia? A intermediação entre os 2 planos, o plano de luz, o plano que ele veio, a esfera angélica que ele veio, e a Terra foi tão grande que se fez um caminho de luz entre os 2. E esse caminho de luz foi interpretado como sendo uma grande estrela, um grande cometa que estava passando. Quer dizer, foi falta de conhecimento, mais uma vez, da gente, em interpretar o sinal que estava acontecendo. Todos os profetas, a gente viu quando falou da Bíblia, todos os profetas eram grandes médiuns. Todos eles, Isaías, Davi. E os próprios... Quem eram os reis magos? Né? Quem eram os 3 reis magos? Eles eram proprietários de grandes terras, tinham grandes terras e eles tinham reinos nessas terras. Né? E eles vieram de longe e se reuniram para seguir essa estrela, para seguir essa luz que estava no céu. Porque eles estudavam todas as profecias, eles estudavam todos os textos sagrados. E a hora que eles viram, eles sabiam que os sinais estavam se cumprindo. Eles seguiram os sinais. Interpretavam as escrituras perfeitamente e seguiram os sinais. Seguiram os sinais e aí seguiram a chamada estrela. E foram visitar o menino. E levaram as coisas que na época era o mais caro para a humanidade. O ouro, o incenso e a mirra. Tá? O ouro como moeda, né? O incenso que era usado para purificação, a mirra eu não sei explicar para vocês qual era a utilidade na época. Mas eram as coisas mais caras para a humanidade na época. Então, as coisas mais caras eles ofertaram a Jesus. Tá? Tem uma outra gravura, presta outro trocinho aqui. Tem uma outra gravura também que é bastante interessante. Essa aqui. F5, é isso? Joia, aprendi mais uma. Essa, não, errada. Foi para o começo, é. Eu acho que eu não selecionei, esse foi o problema.
não sei. Mais para baixo. É essa aqui. Essa aqui. Isso aqui, eu não lembro de quem é essa pintura, mas o que ela representa? Aqui no meio, né, o nascimento de Jesus. Maria, José, os reis magos estão por aqui, mas o que ela representa? A união de todos os reinos recebendo Jesus. Você tem aqui as aves do céu, você tem toda a natureza, todo o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, as crianças, os anjos. Esses aqui não devem ser os anjos, esses aqui devem ser os elementais. Os irmãos que tomam conta, os irmãos que não têm razão, mas tomam conta dos elementos da natureza. A gente vai falar deles depois. E toda a humanidade, olha os anjos aqui. Então, a grande união, por que ele nasceu numa manjedoura? Por que ele foi nascer num estábulo? Porque foi o lugar mais puro que a espiritualidade achou para preparar o lugar para que Maria tivesse seu parto. Não ia ter interferência humana, a atmosfera estava muito preparada para a recepção desse ser, tá? E foi aonde a espiritualidade conseguiu o ambiente mais apropriado, mais puro, com a energia mais sutil possível para a chegada dele. E, ao mesmo tempo, que permitiu que os animais ficassem lá dentro. Os animais, todas as representações, você não vê um presépio, por exemplo, com um boi que estava comendo, não. Os animais se prostraram para a chegada de Jesus. Os animais reconheciam a chegada de um grande ser. E as antas encarnadas, não. Tá? E até hoje a gente não reconhece. Né? Diga, Thalita. Jesus também, depois nós vamos ter João, depois Francisco de Assis. Né? Porque são seres em evolução como a gente, só não tem razão ainda. Mas são almas em evolução. Isso também foi assim para mostrar a humildade? Claro, sim. O primeiro exemplo que você vê quando você lembra de Jesus, um grande ser, um grande anjo descendo à terra, que poderia vir cercado de todos os seres que trabalhavam com ele, ele vem numa tremenda humildade e nasce no meio da palha que os animais comem. Filho de um carpinteiro, de uma menina que tinha sido criada no templo. A família de Maria também não era rica. Né? Maria, a gente vai ver quando tiver a aula de Maria, a gente vai ver por que ela foi criada no templo, porque eles tinham medo de Maria. Maria, com 5 anos, já falava um monte na cabeça dos sacerdotes. Então, eles tinham medo. Então, para preservar aquela menina, para que ela falava que ela ia ser mãe do Salvador, que ela ia ser mãe do Messias. Então, para que nada acontecesse, para que até isso não se cumprisse, ela foi colocada no templo. Mas aí sai tudo ao contrário. Sai tudo ao contrário por quê? Porque tinha que ser assim. Então, não adianta, quando a espiritualidade, quando é decisão do governador da terra, as coisas vão ser assim, as coisas vão ser assim. A gente pode virar do avesso, mas as coisas vão seguir as leis de Deus. E essa era uma lei, ele ia nascer humilde e simples numa manjedoura. E nasceu. E isso foi cantado pelos profetas. Agora, o que acontecia? Por que o rei mandou os 3 reis magos lá? Ia nascer um rei, ia nascer um cara que ia modificar a sociedade e poderia dividir o poder com Roma. Então, eles já queriam pegar Jesus no nascimento. Eles já queriam que o nascimento dele desse errado. Então, eles mandaram os reis magos. Então, eu vou saber onde está a criança, eu vou lá e faço alguma coisa. Rapto a criança, mato a criança, faço qualquer coisa com a criança. O que acontece? José vai ter um sonho, onde os anjos mandam que ele fuja para o Egito. E aí começa a peregrinação de José. Né? José começa a fugir. Lembra, tem uma época que o rei manda matar todas as crianças com menos de 3 anos? Por quê? Jesus estava andando. Aonde ele chegava, isso é mais bacana ainda. Aonde ele ia, ele provocava confusão, confusão no bom sentido. Por quê? Maria sabia o ser que estava chegando, ela tinha plena consciência. Então as pessoas iam procurar Maria e pediam a água do banho de Jesus para que elas fossem curadas. Pediam os panos com que ele era envolto,
Até aquele que ele usava como fralda, pediam para que elas fossem curadas. E a energia desse ser era tão grande, a fé dessas pessoas era maior ainda, que essas curas aconteciam. Então, onde a Sagrada Família ia caminhando, porque, lembra, eu comentei isso com vocês numa aula, quando eu lia no Evangelho, ele fugiu para o Egito. Para mim, ele entrou no Egito, pegou uma cidade e ficou. Não, eles ficaram andando, porque aonde ele ia um monte de gente atrás dele. Bebê. Buscavam as faixas que o envolviam, buscavam a água com que ele era banhado. Qualquer coisa que tivesse contato com Jesus, as pessoas queriam. As pessoas se curavam de lepra, cegos voltavam a enxergar. Era uma criança, gente. Era uma criança. Olha o tamanho, a energia desse ser. Lembra quando a gente leu, que ela leu aqui, o texto de João? No começo era o Verbo? Ele estava com Cristo na criação do planeta Terra, na confecção do planeta Terra. Ele era um dos engenheiros que trabalhava com Jesus, com Cristo. Olha o tamanho da criatura, olha o tamanho desse ser que concordou com o governador de aceitar esse trabalho, de retornar à carne. Lembra da escala espírita? Ele já estava na esfera angélica, seres perfeitos, espíritos perfeitos. O que quer dizer isso? Eles não têm mais perispíritos, os espíritos perfeitos. À medida que a gente vai evoluindo, o que acontece? O teu perispírito vai se formar, vai cada vez ficar mais sutil, mais limpo e mais sutil. Até uma hora que ele se funde com o teu espírito. A hora que isso acontecer, nós estamos na esfera angelical. Então Jesus não tinha mais, o perispírito e o espírito eram uma coisa só. Ele teve que densificar a sua matéria, o seu perispírito, para poder voltar ao planeta. Lembra, ele estava lá no topo da pirâmide, ele veio aqui para baixo, por amor. Tá? Por amor, por respeito ao governador da Terra. Diga. 1000 anos levou o processo de densificação do perispírito dele. Tamanha era a evolução dele. E o livre-arbítrio? Não é assim. Não é assim. O problema é, tempo é um problema nosso. Né? 1000 anos para a espiritualidade é um segundo. A gente é que tem essa... Lembrem sempre disso, a medida de tempo é uma coisa exclusiva de terceira dimensão. Se você for para a quarta dimensão, o tempo é constante. Vamos lá. Qual que é o problema? A gente acha, não, ele deitou e ficou esperando a densificação do perispírito. Não. Tanto ele quanto Maria, quando começaram, Maria também vem da esfera angelical, os dois, quando começaram o seu processo de densificação de perispírito, vinham plano a plano trabalhando, orientando os seres que estavam em planos menos evoluídos até chegar ao nosso. Só que quando ele chegou ao nosso, ele deu o maior exemplo de humildade que a gente já poderia ter visto na face da Terra. Um grande ser se coloca como criança, humilde, completamente dependente do pai e da mãe para a sobrevivência. Para quê? Para se tornar o grande médium do governador do planetário. Para passar para nós a mensagem do governador planetário. Olha o trabalho desta criatura. Por quê? Porque o que tinha que ficar era o pensamento, o que tinha que ficar era o que ele tinha feito, como ele tinha feito, como ele tinha se comportado, todo o exemplo que ele tinha dado. E ele tinha que mostrar mais ainda, que o corpo não vale absolutamente nada. Que o corpo dele poderia acabar, mas as ideias iam continuar, porque não são dele. As ideias são do Cristo, as ideias são de Deus. Era essa a grande função dele. Ele trouxe para nós um conhecimento que deveria ter o quê? Reescrito a história da humanidade. Nós tínhamos que, a partir dali, começar a pensar a humanidade de uma maneira diferente. A gente até começou, mas depois deu umas enroscadas no meio de campo e a gente
começou a escrever errado a história de novo. Mas eles desistiram? Não. Cristo desistiu da gente? Jesus desistiu da gente? Em momento algum. Começaram a vir os grandes mensageiros de Deus para, de novo, orientar a gente de novo. Tá? Então, vai voltar Judas na forma da Joana d'Arc, eu sempre esqueço o nome dela, Joana d'Arc. Vai voltar João como Francisco de Assis. Vai voltar Paulo de Tarso como Lutero. E assim vai. Não é que eu esqueço os nomes, ele já teve esse curso. Repetiu de ano, ele estava reprovado. Joana d'Arc era Judas. Paulo de Tarso foi Lutero. E Martim Lutero. Eu encontrei texto na internet, de graça, vocês baixam na Amazon.com, Lutero falando das epístolas de Paulo. Sim. Por quê? Porque a igreja, de novo estão vendendo milagre, estão pedindo dinheiro para construir uma igreja. E hoje a igreja que ele faz, ele fundou, mais vende milagre. Então, também se deturpou. Quer dizer, na origem, as coisas são feitas de uma forma correta. A gente aqui, com o tempo, com a influência dos humanos, a coisa começa a ficar errada. Quando é que o cristianismo começou a morrer? Quando Jesus desencarnou. Tranquilo. Enquanto ele ficou próximo, os apóstolos tinham uma referência muito forte. Na hora que eles perdem o contato daí passa a ser via Maria, eles conseguem ainda continuar, mas a coisa cresce e eles não conseguem estar em todo lugar ao mesmo tempo. Percebe? Como é que Jesus trabalhou? Olha que coisa fantástica. Como é que Jesus mostrou de mudar o mundo? Ele pegou 12 criaturas extremamente ignorantes, extremamente simples, e começou a pegar em cada um deles, se vocês forem analisar os apóstolos, em cada um deles ele começa a pegar a melhor parte de cada um, e começa a trabalhar a melhor parte de cada um. Né? Judas era saduceu. Ele era seguidor de Sadoc. Então, ele pega Judas já trabalhava, quando eu trabalhava com Sadoc, com o grupo de Sadoc, ele trabalhava com essa parte de dinheiro. Então, o que ele pegou? Ele pegou Judas cuidava da economia do grupo. Então, ele ficava responsável de angariar doações, de ver o que faltava para um, o que faltava para outro, dinheiro, comida. Ele mantinha a estrutura econômica do grupo. Tá? Pedro era um pescador. Ele falou, você vai parar de pescar peixe e vai pescar homem. Então, o que Pedro era bom? Pedro era bom para conversar. Pedro era um cara que conseguia, as pessoas começavam a brigar, começavam a discutir, ele conseguia chegar, apaziguar todo mundo e conversar. E ele conseguia unir as pessoas. Então, ele começou a pegar cada um no que eles eram melhores, tá? Para trabalhar o grupo que ia trabalhar com ele. A hora que eles ficaram prontos, vão e preguem. O que acontece? Eles tinham que disparar no coração de cada um o processo de mudança. O que hoje a gente chama, na teoria, de reforma íntima, foi o que Jesus começou. O processo de transformação de cada um. Porque não adianta, sempre a passagem de Emmanuel é fantástica. Não adianta você só ter seguidores, não adianta você só ter pregadores ou aqueles que fazem a propaganda da Casa Espírita. Precisa que cada um faça a sua transformação. Isso eu não posso fazer por vocês. O Laércio não pode fazer por nenhum de nós. Isso é um processo nosso. Os espíritos, os mentores ajudam? Ajudam. Se escreveu ou não leu, a gente toma bronca aqui. O que a gente está fazendo de errado. Faz parte, lógico que faz parte. Nós estamos aqui para aprender. Agora, você tem que baixar a cabeça e falar, estou errado, conserta. O dia que você não concordar, chega e conversa. Escuta, não estou entendendo. Mas escute as coisas que são ditas a você e reveja o que você está fazendo. É isso que é dolorido, gente. Então não adianta a gente ficar falando aqui do nascimento de Jesus. Tal. Como é que esse cara conseguiu chegar na esfera que ele chegou? Ele não encarnou no planeta Terra. Como é que ele conseguiu chegar na esfera que ele chegou?
Quais as oportunidades que nós já perdemos de conseguir chegar mais perto dele? Agora estamos tendo uma outra. A gente está começando a rever a história deste grande ser de uma outra visão, com uma outra visão. Tá? Vamos tentar acabar com um monte de mal-entendido, com um monte de preconceitos estabelecidos há milênios, tá? Para rever a imagem dessa criatura. E para tentar... Oi? E não pela religião, mas pela ciência e pela razão. É lógico que eu vou estar sempre baseado em Kardec, mas nós vamos tentar trazer isso mais para a razão e para a ciência. Por que a gente falou da formação do Sinédrio? Porque é importante essa formação do Sinédrio na hora que a gente for fazer o julgamento de Jesus. É uma aula extremamente pesada, o julgamento de Jesus. Vocês vão ver as barbaridades que nós fizemos como humanos lá. E hoje as coisas não são muito diferentes. Ou seja, 2000 anos se passaram da história humana e está tudo mais ou menos como antes no quartel de Abrantes. Né? O que a gente está esperando para fazer? Quanto tempo mais a gente vai esperar para começar a fazer alguma coisa? Começar a tentar se mudar? Como disse o Paulo, né, uma grande caminhada começa com o primeiro passo. Então, à medida que a gente dá o primeiro passo, cara, tem zilhões de irmãos de luz que vão ficar assim maravilhados e vão abrir os braços para ajudar a gente. Vocês não têm noção como as coisas começam a se abrir. Então, parece que lavou a atmosfera, né? A casa encheu, apesar de ter começado, choveu muito, mais gente entrava. Entraram umas 100, 150 pessoas, mais ou menos, em Sorocaba. Tá, entrou, chegou bem mais, deve ter chegado mais umas 60. Oi? Foi. Acabou o atendimento, nós ficamos dando passe, eram 15 para as 11, nós ficamos dando passe até as 11h30. Até as 11h30. Exato. Quando nós chegamos lá, estava muito triste, vazio. Então, está vazio. Aí ele começou a falar, começou a encher, e a água caindo. Sem dó nem piedade. E eu saí de chuva, eu saí com chuva. Choveu a noite inteira em Santana do Parnaíba. Eu peguei chuva o tempo inteiro. O tempo inteirinho. Mas valeu. Para não irmos, mas o trabalho foi fantástico. Então, eu acho que o convite está feito, né? A gente está começando a rever agora Jesus um pouco mais de perto. A próxima aula nós vamos falar da filosofia do cristianismo, se não me engano, da moral cristã, segundo Jesus. E depois nós vamos já entrar no Sermão do Monte. E depois... Oi? Não, Maria, não. O Sermão do... Cala a boca, Gilberto. Eu choro mesmo. Para mim, para narrar Vai. Não vai estar internado, não. Chega de internação. Eu acho que o convite está feito, né? Basta a gente querer começar a fazer alguma coisa. Venham a casa, vejam os trabalhos. Quem puder ir a Sorocaba, vá. Quem puder ir a Santana do Parnaíba, está aqui a Rita para não me deixar mentir, e o Sérgio. Trabalho tem de sobra, entendeu? E o trabalho é botar copinho de água para a pessoa que mal consegue andar, tá? Pessoa que vem pobre, morrendo de fome, vai às vezes ali só para tomar sopa, não importa. Mas o espírito dela vai ouvir um monte de coisa. E aquilo vai ficar no espírito. Tá?
pela Santana do Parnaíba, as pessoas são extremamente simples, humildes, a necessidade lá é muito grande. Muito grande. Porque saiu do centro de Santana do Parnaíba, toda a região periférica é extremamente carente. Eles vão lá para pegar comida, eles vão lá para pegar cesta de frutas. E olha que bacana que começou isso, né? Um colega nosso, o Rivail, que trabalha no SEASA, ele começou, quando a gente começou Santana do Parnaíba, ele começou a trazer frutas da banca dele. Ele tem um quiosque lá no... Aí o pessoal começou a perguntar, mas o que você está fazendo? Eu estou levando frutas para uma casa espírita que eu trabalho e a gente vai doar para os pobres. Posso ajudar? Aí começou. Então hoje, quase que vem de caminhão as coisas e às vezes não tem espaço, não tem viatura para trazer tudo que as pessoas querem doar. Bastante coisa vem. Tá? Vem legumes, vem frutas, vem um monte de coisa. E o pessoal reparte em sacolas plásticas e distribui para as pessoas. As pessoas tomando a sopa também, você vê mãe vindo com criança, às vezes é a única refeição do dia. Eles levam sopa para casa. Precisa de gente para servir sopa, precisa de gente para ajudar no atendimento, precisa de gente para organizar a fila do pessoal que vai falar na assistência espiritual, precisa de gente para ajudar na fila do passe, precisa de gente para tudo. Não dói nada. Não dói absolutamente nada. A sensação de gratidão, a sensação de gratidão que vai invadir o teu coração é um negócio que não tem tamanho. A hora que eu saí de Sorocaba, você tem vontade de abraçar o mundo e falar, que bom. Eu também não. Um toró violento, viemos tranquilo. Cesta de Natal é outra coisa. Cesta de Natal é um trabalho fantástico. Você acha que vai dar tudo errado? O ano passado, aqui aqui foram 5 mil, 3 mil, 4 mil. 4 mil aqui, né? 4 mil aqui. Aí foi para 4 mil. Eu acho que chegou a 5 mil. Porque nós trouxemos cesta de outros lugares. Foram 5 mil aqui. Foi. A gente tinha marcado com as pessoas, acho que 9 horas da manhã. 10 para 7 da manhã, eu já estava na Marginal. 10 para 7, eu moro na Casa Verde, já estava na Marginal, perto da Universidade de São Paulo. 10 para 7 da manhã, a Tânia, que mora no prédio aqui em cima, liga para mim. Os caminhões com as cestas chegaram. Eu falei, como? Os caminhões chegaram. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí liguei para o Walter estava saindo de Santana do Parnaíba, eu era a pessoa que estava mais perto. Falei, Tânia, pelo amor de Deus, como é que você vai... Aí eu expliquei para ela como posicionar os caminhões aqui. Quando eu cheguei aqui, os caminhões já tinham parado, aí a gente foi organizar a fila. Agora era uma comédia, né? Eu sou baixinha, a Tânia é um pouquinho mais baixa do que eu. As duas nanicas foram por ordem... Eu mudei toda a fila de direção, botei a fila para a avenida. E o pessoal na boa, expliquei para eles por que era assim, assado, e o pessoal começou a entrar. Quando o Walter chegou, já estava tudo organizadinho. Aí a gente esperou a autorização do Laerson para começar a entrega. Por que a autorização do Laerson? Porque existe todo um preparo do plano espiritual para que a gente possa começar a entregar essas cestas. Tá? Aí o sinal verde quem dá é o mentor da casa. Então, enquanto não tem o sinal verde, a gente começar a chegar às 5 horas da manhã. E isso, por mais que a gente explique, olha, nós estamos entregando o comprovante para você, você vai receber. Tinha lanchinho, eu tomei café, tinha torta. Pessoal extremamente simples. É um trabalho que vale a pena, quando a gente começar, todo o processo de tratamento, é um trabalho que vale a pena tomar parte. Não. Agora, se vocês quiserem ir à Casa do Caminho em Ibiúna, vão, sempre precisa de trabalhador. Quiserem ir a Sorocaba, precisa de trabalhador. Principalmente no dia de atendimento, precisa de trabalhador. Esse fim de semana a gente estava, cada um fazia 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Estávamos em 6 pessoas. Não. E o Danton? Foi. Estávamos em 4. Foi. Não, você tem criança pequena, é um outro problema, já complica. Mas quem puder, quem tiver, vá pelo menos para conhecer.
O Lerson falou uma coisa, que assim é que nem um bicho que gruda na veia da gente, vai por sangue, aí detona. Aí não tem jeito. Vai lá, pessoal, dúvidas, perguntas? Sábado agora não tem trabalho em nenhuma das casas. Ah, não, nós temos passe, nós vamos dar passe sob sessão. Mas esse trabalho vocês ainda não podem, vocês poderiam ajudar na anotação das pessoas. Tá indo bem pouca gente. Sorocaba. Fora o dia de trabalho, né, nos dias que a gente vai lá para a subseção, as pessoas estão indo em pouco número. Eles não entenderam. Mas a gente voltou a explicar esse fim de semana a necessidade do retorno por 8 sábados, pelo menos. Nós temos sábado agora Santana do Parnaíba também. Que vai ter distribuição de sopa, vai ter distribuição de fruta. Só não vai ter o atendimento com... Tem pouca gente indo a Santana também. Foi? Ah, é. Em questão dos remédios em Santana, eu falei com a Vânia, eu falei que de 15 dias eu poderia estar indo aqui até Tá. Existe um... A gente... Hoje a sopa, o pessoal quer me levar na sopa na hora. Ah, é? Eles levam a sopa na casa do Anja, uma coisa maravilhosa. Ah, é? Que legal, não sabia. O pessoal não toma mais sopa na hora? Toma. Toma na hora e tá levando. E querem levar. Querem levar. É. Quem tiver pote de sorvete, quiser trazer pra gente, quiser ajudar. Claro, óbvio. Óbvio. É sério. Ajuda. Se quiser comprar nessas lojas de produtos para sorvete, existem os potes descartáveis para sorvete. Embalagem de isopor, embalagem de plástico, não é caro. Você compra ali com tampa, ali perto da 25 de março, você compra barato. Se quiser doar para casa, aceitamos de bom grado. Tá? Porque não dá conta do que a gente compra disso aí. Não dá conta. Agora... A sopa já sai numa tigelinha descartável. Exato. Mais um talharzinho, né? E depois eles levam mais a colher. Se vocês quiserem fazer limpeza nos armários de vocês, quiserem trazer roupa, a gente tem bazar tanto em Peruíbe como em Santana de Parnaíba. Vende a R$1 cada peça para as pessoas. Peruíbe, as pessoas já sabem mais ou menos qual é a frequência que sai coisa daqui de São Paulo para lá. As pessoas já se programam, depois que o Laerson vai, o próximo bazar, agora o bazar é direto em Peruíbe. Vão lá para conhecer. Tem todo um canto do centro que é só bazar. É muito bacana o trabalho que está sendo feito lá. Saiam de casa, se mexam, venham conhecer os trabalhos que existem. E veja que é extremamente simples você começar a ajudar. Almoça, bate papo, joga a conversa fora. Adora, na conta do Laerson. Gente, dúvidas da aula? Porque agora começa uma outra fase do curso. Agora nós vamos começar a falar direto de Jesus. Toda a preparação do planeta, nós vamos ver em Maria. Essa grande estrela. Eu vou chorar, isso eu tenho certeza. Com transmissão ou sem transmissão, eu vou chorar. Eu adoro esse ser. Eu adoro esse ser. Pode deixar, fica tranquilo. Dúvidas? Eu estou chegando à conclusão que sabem tudo. Foi o Gil. Fez a apresentação. Isso. Aí, então, conforme cada aula vai indo, a gente as peças vão se encaixando. É um grande quebra-cabeça. Então, a gente acaba compreendendo melhor. E nem quando começa a falar dos Cristos e tal, que coisa louca, eu não vou falar disso aí.
Fala. o que vai dar, né? E Vão encaixando. Diga. Teve uma aula que a Cláudia comentou que acharam sal no pulmão de não sei se foi um faraó. Teria sido aquele que morreu na batalha do Mar Vermelho? É um mistério. Pode ser, não sei. Acharam sal sim, no pulmão, umas escavações lá encontraram alguns, e com essa tecnologia de hoje encontraram sal. E a única explicação plausível, é essa passagem do Mar Vermelho. Porque, como é que ele tinha sal no pulmão daquela pessoa? Por isso que ele morreu. Ah, pode ser. Uma das pessoas que teria morrido afogado durante a passagem do Mar Vermelho. Sim. E como é que aconteceu aquela passagem do Mar Vermelho? Já pararam para se perguntar? Como é que Moisés falou? Abram-se as águas. O que aconteceu ali? Não, existe todo um estudo que havia uma baixa de maré, tarari, tarará. Mas não da água abrir, o caminho ficar tranquilo para as pessoas passarem. E exatamente na hora que os hebreus acabaram de passar, começam os romanos, chua, vem a água toda em cima deles. Lembra que a gente falou dos elementais? Quem são esses elementais? São seres ainda não dotados de razão. Aqueles menininhos ali, esses menininhos aqui. Eles são comandados por espíritos de luz e eles tomam conta das forças da natureza. Tá? A água, o vento, o fogo, tudo isso são comandados por elementais. Esses reinos são o reino mineral, o reino vegetal. Eles têm elementais que trabalham nesses reinos. O que aconteceu ali? Moisés não era um grande médium? Ele não tinha contato direto com o Criador? Provavelmente não com o Criador, mas com grandes seres chegados ao Criador. Ele não recebeu os 10 mandamentos direto de um espírito de luz. O que ele fez? Ele era um grande médium. Ele virou para os elementais. Tira a água daí. Tiraram. Os elementais estavam sob o comando dele. Então, quando acabou de passar o povo hebreu, passou todo mundo, passou. Voltou. Diga. Não, eles existem até hoje. Não vem da bruxaria. A bruxaria usou, a gente vai ver, toda essa parte de magia negra, usavam os elementais. Mas eles não são os mesmos, mas eles não são seres, eles podem tanto ser comandados por espíritos de luz como espíritos das trevas. Tudo depende da energia com que eles se sintonizam. Tá? Mas os que comandam os reinos são espíritos de luz que comandam. Tá? E são esses que a gente vai cuidar. Lembra daquele filme... meu Deus, como é o nome do filme? Avatar. Aquilo ali eram elementais. Eles subiam, desciam pelas árvores. Depois eles tinham comunicação com um grande ser que se materializava em luz. E eles tinham praticamente a intuição do que eles tinham que fazer. Esses são os elementais. O Avatar é um grande exemplo de elemental. As árvores, as águas. Por isso, as ninfas são elementais, as fadas, os duendes, as salamandras. Todos esses são elementais. São comandos de grandes seres que estão exatamente tratando da evolução do planeta. Faz parte do ciclo planetário passar por essas coisas. Aquele tsunami que a gente teve anos atrás, aquilo tudo foi comandado por elemental, mas era necessidade do planeta passar por aquilo. Faz parte da história. Isso é a reestruturação do planeta. E é esse o período que a gente... Sempre por bem, sempre para o bem, sempre para o bem. Não. Então, você tem que participar do princípio assim. Nunca é o mal. Tudo que acontece é sempre para o bem. Olha... Não, mas não é que não existe... O mal é criação nossa. As pessoas que morrem nas grandes tragédias, incêndio, navio que naufraga,
Existia uma razão. Bem simples. Pela lógica de que terminei minha encarnação, desencarnei, cumpri minha parte na Terra. Uma parte dela, vou para outra. Você cumpriu o papel aqui. Agora a maneira que você vai, se vai de um quarto, dormindo, num acidente de carro, não sei como seja. É tudo um processo de reformulação. É tudo. Vamos pegar um exemplo bem simples. Lembra quando aquele avião da TAM foi pousar em Congonhas, não conseguiu pousar, passou direto e bateu no prédio da TAM? Nenhum carro da 23 foi atingido. Havia uma pessoa que frequentava o centro na época, 2 filhos dessa pessoa estavam lá dentro. Tá? E ela chegou aqui desesperada, aos prantos, e começou a conversar com os médicos. Aí, numa das vezes que ela estava conversando, se eu não me engano, foi o Dr. William ajoelhava na frente dela para conversar com ela, uma coisa fantástica. Ele ajoelhava, ouvia todo o pranto da mãe, né? Todo o pranto, todo o pranto. Aí ele começou a narrar como é que tinha sido, na espiritualidade, o desencarne dessas pessoas. Os filhos dela vieram contar. Não houve sofrimento para nenhum dos irmãos que estavam lá. Eles tinham que cumprir, aquilo era karma deles morrer daquela maneira, primeiro ponto. Aquele grupo tinha que estar reunido. Segundo, antes do acidente acontecer, segundos antes, uma equipe de seres de luz entrou no avião, retirou todo mundo e depois o avião bateu. Não houve sofrimento, ninguém morreu queimado. Todas as pessoas desencarnaram antes. Estavam só os corpos. Os espíritos foram retirados para não passar pelo trauma. Não era necessário o trauma. Qual seria a razão da queda do avião? Até aí, sim, tem que ter. Tem que ter. Para eles terem tudo junto, com coletividade, porque fizeram Alguma coisa existe tudo junto, provavelmente. Não tem um aleatório. Por acaso. O acaso não existe. O acaso não existiu na boate que também. Sim. Sim. Assim como também o acidente da Air France. Sim, sim. Uma parte do Oceano Atlântico, onde aquela porcaria do FIT lá, Congelou. numa temperatura X. E enlouqueceu todos os instrumentos do avião. Exatamente. O avião da TAM, quando teve acidente, eu morava dentro do Planalto Paulista. Eu estava assistindo televisão no dia. Aí na minha casa eu via todos os aviões pousando. Quando o avião pousou, eu escutei um barulho. Nossa, esse avião está decolando o avião, está cantando bem. Eu até brinquei com a minha esposa na época, ela estava casada. Aí ela falou, besteira. Tudo bem, normal, a gente está acostumado com isso. Mas foi um barulho bem diferente do que a gente pousou lá. Depois veio a notícia. Provavelmente sim. Fala, Felipe. Eu acho que é importante a gente olhar para essa tragédia. Não sei se essa frase não é que todo período de transição passa por uma crise. Sim. A gente deve ter um olhar mais natural. Exatamente. Porque é um processo. De alguma maneira, as pessoas precisam ser retiradas do planeta. E cada uma vai pelo seu merecimento. Aí não dá para a gente questionar. E a gente nem tem elemento para analisar tudo. Né? Pode fazer uma outra questão. Você já tem pessoas que tinham tudo para desencarnar de forma prática, quando acontece nada. Esses dias, quando você está vendo a televisão, uma pessoa bateu na traseira de um caminhão, outro caminhão que passou por cima. O caminhão ficou em cima do carro. E o cara saiu. Ele bateu na traseira de um caminhão e um segundo caminhão ficou por cima. E o cara saiu sem um arranhão. 2 dentes quebrados e algumas escoriações. Não quebrou sequer um dedo. Foi, eu vi essa notícia. Não precisa ir longe. Uma hora, esquece. E você fala assim, eu não vou porque eu tenho medo de... Aí você vai morar no meio da floresta amazônica, cai um monomotor em cima de você. Não tem meu colega que foi fazer. Meu colega de moto foi fazer inspeção embaixo do carro? Não teve? Alguém foi fazer inspeção embaixo do carro? Foi. Tá vivo aqui. Tá. Não, gente. Ele levou, ele era para estar morto. Ó, A morte passada. Então, mas
Numa quinta-feira, a gente veio para trabalho de desobsessão. Foi. A gente veio para um trabalho de desobsessão e aí a maioria das pessoas foi embora. Acabamos indo Walter, a Regina e eu ali para o Milk Mello, ali na Ponte Cidade Jardim. E eu saí na frente. Liguei o rádio, estava cantando e tal. Parei no farol ali para cruzar, para virar à esquerda. Abri o farol e eu saí. No que eu saí, eu juro, meu carro é automático, então o carro não para, né? O carro parou. Passou uma moto a meio centímetro do meu carro. O Walter e a Regina estavam aos berros no carro de trás, achando que o cara ia... Era para o cara ter batido na lateral do meu carro, ter voado e se espatifado. Não aconteceu nada. E eu vi a moto passar em câmera lenta. Aí o doutor William, na sexta-feira, olha para minha cara. Você tem uma proteção, né, filha? Eu falei, nem me lembra. Nem me lembra. Deus que me perdoe. Esse me vira à esquerda no meio da estrada para entrar em Santana. Era um caminhão. Nossa Senhora. Tem coisas que acontecem no trânsito, você faz esse tipo de carro, assim, você vê que é uma coisa que parece que você está sendo guiado. Sim. Porque você automaticamente não ia ter esse reflexo. Eu já troquei de pista na marginal e vi caminhão se bater do meu lado e eu passar. Já me aconteceu umas 2, 3 vezes. Então, cara, tudo tem seu momento certo, tudo tem sua hora certa. Eu tinha um amigo que falava uma frase que eu nunca esqueci na minha vida. Um dia nós vamos conseguir entender por que todas as coisas acontecem. Nesse dia, você não vai mais querer ter esse conhecimento, porque você vai ter fé suficiente, você vai ter confiança suficiente no Criador que permite que todas as coisas aconteçam. Então, é nesse ponto que a gente tem que chegar. Se a coisa aconteceu, houve permissão do Pai. Então, ela está certa. Não tem nada errado. A gente aqui não consegue enxergar, é diferente. Dúvidas, moçada? Eu falo demais. Pois não? Plínio, né? Os palestinos na época aquela área. Isso. Os palestinos hoje em dia são muçulmanos? Não, na sua totalidade, não. Tem tudo misturado ali. Não tem só muçulmano. Ali é uma mistura. E o judeu ocupava aquela parte também da Palestina? Também. Não tem só muçulmano ali. Não sei te dar hoje, como eu posso até pesquisar, como é que é a composição hoje geopolítica da região, mas é confusa. É confusa. Diga, Thalita. O melhor a ser dito é que ali é uma região onde tem árabes, né? E não muçulmanos em si, porque falar de muçulmano é em religião. Uhum. Melhor talvez denominá-los pela etnia mesmo. Mas ali o problema ali é a religião. A briga começou lá atrás, os filhos de Abraão, os que eram o que era filho da mulher dele, o que era filho da escrava. A briga já começou na divisão das terras ali e se perpetua até hoje. Só que a gente não consegue sair fora disso e olhar para um rapaz que passou aqui há 2000 anos atrás e falou um monte de coisa. Gandhi dizia, né? Se a gente conseguisse... Perguntaram uma vez para o Gandhi, né? Por que você não é cristão, né? Por que você não segue o cristianismo? Cara, vocês receberam o Sermão do Monte. Vocês receberam um conhecimento fantástico. Vocês não seguem, eu vou fazer o que lá? Então ele continuou budista. Está na nossa mão, gente. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, está na nossa mão. É o trabalho de cada um de nós que vai permitir que esse país se torne o grande coração do mundo inteiro. Né? Na emanação do amor, na emanação das leis de Deus, é a transformação de cada um de nós. Diga. Quando eu fiz o curso que estão fazendo agora, foi dando muita ênfase para esse livro do Humberto Campos, que é o irmão. Uhum. Brasil, Coração do mundo, pátria do Evangelho. e por insistência dos nossos monitores, nós compramos esse livro. Esse livro é excelente, gente. É excelente para vocês terem uma
Não. Muito bom. É que eu vejo que nesse curso, por exemplo, a gente não tem dado ênfase algum. A brasiliana já tinha me chamado a atenção. Um embasamento maior para vocês acompanhar tudo isso que a gente está falando. E eu sei que o curso de segunda-feira é das 8 às 10, vocês estão cansados. Não é fácil. Eu sei que os primeiros 15 minutos vocês estão atentos, depois está todo mundo sonolento, né? Mas não, nós sabemos que é difícil. Então, esses livros, eles dão, não a base, mas eles dão todo um suporte, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar de novo aquela sequência de livros. Até final de abril, eu quero que vocês leiam Nosso Lar. O livro, não o filme. O livro, Nosso Lar. Hã? Não, é que aí vai chegar. Não, eu assisti o filme, existem algumas diferenças. Tem muita coisa que está no filme, mas não está no livro. Então peguem o livro lá, com amor e carinho, tá? Primeira aula de maio nós vamos discutir esse livro. Agora, vocês vão expor esse livro. Tá bom? Vamos encerrar? Quem que vai? Marcelo. Por favor, lembrei. Por favor, Marcelo. Obrigada, pessoal de Peruíbe, que aguentou a gente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Daqui para frente, tudo funcionando em cima. O curso vai ser assim, tá bom? Boa noite a todos. Obrigada pela paciência. Por favor, Marcelo.